Muito bem, eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o professor, doutor, cientista político Nilson Euclides. O professor esteve conosco ontem no grande debate da TV Gazeta, assistiu de camarote este debate em nossos estúdios e, é claro, como um dos mais respeitados analistas políticos da região norte, vem aqui dar o seu veredito, também a sua avaliação a respeito desse debate e sobre cada candidato. O que ele achou, hein? Você de casa que assistiu, você que colocou sua opinião no Facebook, aqui ouviu o professor Nilson Euclides. Professor, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem, satisfação. Muito obrigado, professor, pela audiência qualificada, por participar aqui conosco. A pergunta inicial, obviamente, que quem de casa quer saber sua avaliação geral do debate. Que avaliação o senhor faz? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas avaliações. Tecnicamente, o formato do debate foi muito interessante, eu acho que ele atendeu àquilo que se espera de um debate com 4 candidatos, com pouco tempo. Então, o formato de debate foi interessante, eu acho que tecnicamente ele estava quase perfeito. Esse é um lado positivo do debate. Todos os candidatos puderam falar, tiveram tempo para mostrar para que veio, né? Tiveram também oportunidade de se interpelar um ao outro, responder e tal. Essa questão, eu acho que o debate tem esse saldo positivo. Com relação ao desempenho dos candidatos, politicamente, vamos avaliar politicamente, foi dada uma oportunidade para que os candidatos pudessem utilizar essa oportunidade para falar com a população acreana, ou de Rio Branco. E eu acho que aí é que está o detalhe negativo, porque eu acho que, de uma maneira geral, fazendo uma avaliação geral, depois a gente pode pegar um ponto aqui, o destaque aqui de um ou outro candidato, mas de modo geral, os candidatos não conseguiram evoluir durante o processo eleitoral. Houve, durante os programas, a gente até comentou isso aqui, alguma coisa que melhorou em um ou outro programa, mas de modo geral eu esperava muito mais que nessa reta final de campanha, principalmente dos 2 principais debates que vão ocorrer na última semana que antecede as eleições, eles estivessem um pouco mais preparados e fossem mais contundentes, apresentassem uma postura um pouco mais profissionalizada, mais articulada com os problemas da cidade, e isso não ocorreu. Aqui e acolá o ensaio de fazer alguma coisa um pouco mais aguda, mas se retornava a um certo marasmo e uma discussão também que contaminou a eleição de Rio Branco e contaminou em algumas eleições em algumas capitais do Brasil, que é misturar questões nacionais com questões locais. O povo não quer. O povo está acompanhando algumas questões nacionais, mas ele está preocupado muito mais com o seu cotidiano, com a cidade que ele mora. E os candidatos, de forma geral, não foram felizes nas suas colocações. O senhor acha que o debate de ontem foi um bom instrumento, um mecanismo para levar o indeciso à sua tomada de decisão, para escolher o seu candidato, aquele que ainda estava em dúvida? Olha, um debate é sempre interessante. Um debate não muda o perfil, o voto que já está consolidado no eleitorado. Nós temos aí votos consolidados. Você tem uma parcela de indecisos, você pode ter uma alteração, uma mudança de um ou outro para um candidato ou outro, mas nada que seja significativo, a ponto, por exemplo, de inverter um processo que já está, que a gente tem hoje, de um possível segundo turno entre os 2 principais candidatos. O debate não vai servir para isso. Ele vai, talvez, até tirar alguns votos de algum candidato, sim. Alguns candidatos patinaram, alguns não foram tão felizes, né? A gente esperava muito mais de alguns candidatos que, de certa forma, não conseguiram isso. Por exemplo, vamos pontuar aqui. Eu quero que o senhor fale do candidato Tião Bocalhon, da coligação Produzir para Empregar. Aproveitou bem as deixas dos demais candidatos e soube levar o debate para o campo do questionamento incisivo, que tem que ser, talvez, o foco dele como candidato principal de oposição. Ele aproveitou bem? Não, eu acho que não. Eu acho que ele... eu me recordo de uma pergunta que ele fez, interpelando o candidato do PT, sobre a questão do TCE, para depois puxar aquela coisa do processo que existe. Então, perdeu uma oportunidade de ter feito uma pergunta mais interessante. Eu acho que questionar sobre o TCE para depois você fazer a réplica fundamentando sobre o processo... Sobre o TCU, inclusive. Sobre o TCU. Quer dizer, eu acho que isso é interessante, é importante se acompanhar, mas isso não é o cerne do debate. A questão não é essa. O Tião Bocalhon é um candidato de oposição a praticamente a 3ª eleição que ele se apresenta como candidato de oposição. Então eu esperava um preparo maior, que ele apresentasse propostas mais contundentes e tivesse também uma capacidade de articular aquilo que de mais frágil a candidatura do candidato da Frente Popular tem. E o que é? Que é o aspecto político. Não é? Ele foi muito bem treinado para fazer um debate
tentando resgatar uma certa postura mais humilde, mais singela em relação ao eleitorado. Quer dizer, ele foi treinado para isso, e aqui não é nenhuma avaliação pessoal, é uma avaliação do ponto de vista político. Então, obviamente, a equipe do Marcos Alexandre preparou o candidato para ele se apresentar como esse moço que chega humildemente, através do trabalho, da educação, e construiu toda digamos, essa peça de ficção, e escondeu por trás disso questões que são fundamentais para o processo político do Acre. Que os candidatos de oposição simplesmente deixaram passaram passar. a margem. Não aproveitaram, Vamos talvez. aproveitar. E o candidato, já que o senhor está citando o Marcos Alexandre, e o desempenho dele, o que o senhor acha? Olha, tecnicamente ele foi bem treinado. Isso é inegável. A gente percebe que ele ele estuda o que ele vai falar. Conhece os problemas Conhece os problemas, até porque participa do governo há bastante tempo, mas ele precisa entender uma coisa. O eleitor talvez não tenha essa percepção, mas o nosso papel aqui é fazer essa avaliação. Fazer essa leitura. Ele precisa entender, e o pessoal da Frente Popular precisa entender, que Rio Branco precisa de um prefeito, não é de um tocador de obra, não é de um engenheiro. Por muitas vezes ele repete as obras que fez como engenheiro, mas ele não está sendo candidato a engenheiro da cidade. O cargo não é esse. Um prefeito é, antes de tudo, um articulador político. Ele precisa ser uma pessoa que tenha penetração na oposição, saiba fazer essa coisa da base. A Frente Popular é hoje um grupo político extremamente fragmentado, ele vai ter que ter habilidade. Bom, isso ele deveria apresentar enquanto candidato, ter essa capacidade. Mas a gente sabe que por trás da indicação dele, aqui eu não vou entrar no mérito se foi boa ou ruim, quem influenciou, não estou entrando nesse mérito. Ela não seguiu os preceitos básicos da democracia partidária. Não é? É inegável que, do ponto de vista político, hoje, a crise que a Frente Popular está passando, a gente sabe muito bem, apesar da mensagem de otimismo, ela está passando por uma crise, ela necessitava ter uma liderança muito mais, digamos, mais forte do ponto de vista político. É inegável que o que a Frente Popular produziu nos últimos 12 anos de governo, em termos de liderança política? Ela nos apresenta o Marcos Alexandre como aquele capaz de fazer o novo. Quer dizer, durante todo esse tempo, a única coisa que a Frente Popular conseguiu produzir de liderança política é um rapaz educado que vai seguir as ordens do patrão. Essa é a impressão que eu tenho. O senhor não acha que a Frente Popular, por ter obtido sucesso com o prefeito Angelim, que também é um técnico, e principalmente Binho Marques, que se afastou do campo político nos seus 4 anos de mandato, a Frente Popular não apostou nas 2 outras vitórias com 2 técnicos no Marcos Alexandre, com fazendo o novo de novo? Mas que novo? É preciso destrinchar esse discurso do novo. Acho que o novo aí é um discurso equivocado. É equivocado. A oposição não soube explorar esse novo. O problema é o seguinte, a oposição não identificou quem é o inimigo eleitoral. Ela está preocupada em ganhar as eleições, mas não identificou qual é o inimigo. A oposição não identificou que o inimigo não é a eleição para prefeito, é o grupo político que governa o Acre há 12 anos. Que, de certa forma, vai fazer, e não estou aqui condenando, fazendo julgamento de valor. Eles estão aí para ganhar a eleição, para continuar no poder. O jogo político é esse. Quem está no governo quer continuar governando. Então, eles vão criar todas as condições possíveis e a indicação do Marcos Alexandre vai nesse sentido. Ele é um instrumento de manutenção de um grupo político que está governando o Acre há 12 anos. Dificilmente o Binho vai se tornar uma liderança política. Ele Até é um burocrata. Ele não quer. Não. E ele é um burocrata, tanto é que está lá, no Ministério da Educação. O professor Angelim é professor da universidade. Talvez ele tenha a intenção, a candidatura ao Senado, por exemplo. Senado, a briga vai ser feia, né? A gente sabe disso. Para Senado é complicado. Mas deputado federal, quer dizer, talvez ele tenha. Mas, Binho, o Marcos Alexandre, olhando para o Marcos Alexandre, ele vai ser um administrador da cidade do ponto de vista de tocar obra. Por trás dele, politicamente falando, é o mesmo grupo que vai governar, que governa o Estado, que vai governar a prefeitura. Isso é inegável. E Fernando Melo, do PMDB? Perdeu uma grande oportunidade de se apresentar e conseguir mais alguns pontinhos na pesquisa. Por que ele perdeu a oportunidade? Porque, pelo conhecimento, a experiência política que o Fernando Melo tem, e pela capacidade individual que ele tem também, e pelo partido que está indicando, que é o PMDB, que tem história, tem trajetória, ele deveria ter apresentado questões mais contundentes, ter apresentado propostas. Uma coisa que é fundamental no debate que faltou, nenhum candidato conseguiu fazer isso. Nem o candidato do PT, nem o Fernando Melo, e nem o Tião Bocalon, nem os outros 2 candidatos, o Leôncio e a Pelegrini. Mas Fernando Melo falou de um projeto dele, Lar Docilar. Você não acha que foi uma novidade? Que ele não. Não, isso é uma coisa completamente... Desculpa, mas não tem sentido nenhum.
A questão da alagação do Acre, ela não pode ser discutida dentro com esses critérios. Você acha que ele falhou, inclusive, quando disse que visitou as comunidades e que ouviu as pessoas, elas não querem sair das áreas de risco, ele vai construir casas mais altas? Você acha que foi um ato falho do candidato? Eu acho que se é um projeto, uma proposta, é um plano, é um projeto de combater essa questão da alagação, eu acho completamente equivocada. Eu acho que não é por aí. Existem outros mecanismos para você resolver o problema da alagação no Acre. Que passa, queiram ou não queiram, talvez eles não queiram, nenhum candidato quer se comprometer, né, porque tem medo dessa questão do impacto que isso pode ter, mas em algumas áreas da cidade é preciso, sim, é necessário, é preciso do ponto de vista técnico e da responsabilidade que o administrador tem de retirar famílias. Tem que retirar. Em alguns casos tem que retirar. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. E qual a sua análise da candidata Antônia Lúcia? Olha, a questão da Antônia Lúcia é complicada, porque eu acho que ela perdeu grande oportunidade de se apresentar também, de fazer valer o que ela pensa da cidade, e entrou num caminho extremamente interessante que eu vou fazer a seguinte avaliação. Todas as vezes que as ideias políticas começam a se esvaziar, emerge essa coisa do xenofobismo, a xenofobia, esse discurso, sabe, aquela colocação... Quando ela citou estrangeiros. Essa questão de ficar citando, que não me interessa, do ponto de vista político, não me interessa de onde, qual é o mesmo porque, por exemplo, eu estou no Acre há 18 anos, me considero acriano, mas sou de São Paulo. Tenho famílias em São Paulo e tenho família aqui também. Quer dizer, a discussão não é essa. Esse é o tipo de discurso que começa a surgir quando você tem uma ausência de ideias políticas, de ideologias políticas. Pessoas capazes de pensar a política do ponto de vista da responsabilidade, de liderar uma sociedade, de propor transformações sociais. Então o debate começa a discutir essa coisa. A origem... Eu não estou preocupado com de onde o Marcos Alexandre... Isso é irrelevante. O que me preocupa no Marcos Alexandre, o que me preocupa no Fernando Melo, o que me preocupa no Tião Bocalão, é que eles são, do ponto de vista político, que é essa a maior necessidade da cidade. Rio Branco está cheio de buraco, tem problemas de esgoto? Tem. Mas o maior problema hoje da população acriana, da sociedade acriana, chama-se política. Nós precisamos ter alguma coisa tem que acontecer para que, do ponto de vista político, partidário, eleitoral, as associações, o povo precisa ter um choque de democracia. E os candidatos têm uma oportunidade ímpar para apresentar propostas que vão nessa direção, questionar essa questão da dominação e ficam perdendo tempo de saber de onde você veio, quem que te indicou. Olha, todo mundo sabe que a indicação do Marcos Alexandre foi de cima para baixo. Não precisa ficar discutindo isso. Agora eu vou ficar discutindo porque ele veio de São Paulo, de Minas, isso não me interessa. Isso é irrelevante do ponto de vista do debate. E a gente, infelizmente, tem que ficar ouvindo, né? Porque a democracia, o respeito, garante isso. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo. O professor também faz uma análise dos demais candidatos, que nós não citamos ainda, Maria Peregrina e Leôncio Castro, e também vai nos dizer qual foi o momento mais importante do debate e, na opinião dele, quais foram as pérolas do debate também. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Até já!